Oi, pessoal, estamos de volta com a segunda temporada do nosso podcast Consciência Sonora e hoje, agora dessa vez, enquanto profissionais, e vamos estar trazendo também outros profissionais para estar conversando um pouquinho com vocês. Nossa honra de primeira convidada hoje é com ela. Hoje estamos recebendo a Ana Paula Dantas, essa que é uma amiga, né, querida nossa também, uma pessoa também que nos auxiliou muito enquanto estudantes e agora como profissionais. E ela vai se apresentar um pouquinho, né, trazer o currículo dela aqui para vocês e a gente prossegue com o nosso bate-papo. Boa noite, maravilhosas. Eu sou suspeita para falar o quanto que eu estou feliz, né, pelo convite. A gente aí no ramo, no segmento aí dos congressos, e aí vocês surgiram como as monitoras da Unima, na época, né, era a UNIT. Sim. E aí se estenderam, se formaram e hoje continuam dando esse suporte aí a gente. Eu sou muito feliz de ter vocês na minha vida pessoal, profissional. E hoje aqui, ó, no podcast de vocês, tá vendo como a vida é sobre isso. E como vocês sabem, né, eu me chamo Ana Paula Dantas, pulei o Dias. E sou formada em Direito, né, pedagoga. Quando concluí a faculdade de Direito, eu decidi ser delegada de polícia. Foi aí onde eu fui estudar, me especializar, estudar para concurso. E decidi fazer um mestrado para entender mais a criminologia, como que funcionava a criminologia. Então, eu fui fazer esse mestrado em Buenos Aires e no primeiro módulo, que foi de 30 dias lá, eu participei de um evento chamado Seminário de Ciências Criminais. E aí eu digo, cara, isso precisa ir para o Brasil. Eu já gostava desse mundo do empreendedorismo, né? Já vinha aí de um segmento da educação, que eu sou também servidora pública na educação há 25 anos. E esse sangue da educação, junto com o empreendedorismo, eu digo, eu não quero mais ser delegada, não. Nem quero mais advocacia. Eu vou seguir com o empreendedorismo no segmento de eventos jurídicos, partindo com a criminologia, com a psicopatologia, com as ciências criminais dentro, né, de um leque aí da perícia, com toda a grade que eu estudei lá. E aí, quando eu vim para cá, eu vim decidida a realmente deixar de lado a questão de delegada, deixar de lado a advocacia, porque se você se dedica em várias coisas, você não vai ser boa em nenhuma, que é a questão do generalista. Eu pensei, como é que eu vou dar conta? Servidora pública, né, que até então é aquele chamado fixo, e assim, efetiva na educação, é o meu salário fixo. Advocacia que tomava todo um tempo, eu trabalhava com 2 advogados, hoje são meus grandes amigos até hoje. E aí pensei, e o instituto? Não vou dar conta. Aí eu conversei com o meu parceiro e disse a ele que não ia mais seguir porque eu precisava seguir a missão que seria o instituto. Até continuei na parceria, assim, mas eu vi que o sapato começou a apertar. Eu nem estava me dedicando tanto a parceria na advocacia com eles e estava faltando tempo para o Instituto. Aí foi aí quando eu me afastei definitivamente, isso em 2015. Eu me formei em 2010. E aí eu segui com o Instituto, né? Fazendo eventos no segmento que vocês já sabem, do direito com a psicologia e a perícia criminal. E assim, a primeira edição, que foi em Garanhuns em 2015... faltava 8 dias para o evento acontecer, tinha 20 inscritos. Eu digo, caraca, meu Deus, e agora? E assim, bateu o desespero, né? Psicológico. Porque Sim. era o primeiro. E ele tinha que acontecer, né? Porque... Aí um amigo meu chegou e disse, Ana, não, porque surgiram 4 eventos quando eu lancei o meu. Surgiram 4 na mesma cidade. E antes do meu, 3 finais de semana consecutivos. Caramba. Então o meu ficou o 4º. A galera já não tinha mais dinheiro. Já estava cansado. Já estava cansado. Só que eu já comecei com um diferencial. Eu coloquei uma pessoa que na época era uma referência no direito. Era o fã, assim, da galera do direito.
E muita gente estava querendo ver ele. Meu grande amigo hoje, né? Ele sempre está nos palcos hoje do Instituto, e eu sempre digo que foi um dos sim que eu recebi, que é o professor Giovanni Moraes, o qual eu tenho um grande carinho, e ele até hoje sobe nos nossos palcos. Só que aí a galera começou a querer, né, participar, tipo, de repente, mas até então a gente estava percebendo que já estavam ou sem dinheiro, ou enfim. Aí um amigo meu disse, Ana, volta aí nessas turmas das faculdades, enfim, gera um cupom aí de dupla, de 3, o valor de 1, enfim, para acontecer. Eu já estava desesperada, né? Porque faltava 28 dias, só tinha 20 inscritos. E aí eu digo, não. Saí nas turmas, compre uma e ganhe uma, de 50 por 30. Enfim, eu queria que ele acontecesse. E nisso fechamos 150 inscritos. Em 20 dias. Em 8 dias. Porque já não tinha mais prazo. Então, a partir daí, veio a questão da insistência. Né? O medo, ele vai sempre existir na vida da gente. Em tudo, ele vai sempre existir. Mas assim, se você não insiste com as dificuldades, a tendência é você parar no meio do caminho. E foi aí onde eu segui, né? De Garanhuns fomos para Caruaru, de Caruaru para Recife, de Recife para Natal, de Natal para Maceió, de Maceió para o Ceará. Seguimos aí, a marca já estava fortificando, né? Já estava forte no presencial. E aí chega a pandemia. Em 2020, nós estávamos com a maior edição até então para acontecer, que seria no Centro de Convenções, em Recife, em Olinda, com quase 2.000 pessoas. Ia acontecer dia... acho que era 14 de abril, uma coisa assim. Quando foi em março, dia 18 de março, sai o primeiro decreto do Estado. Realizadores de eventos precisam suspender, cancelar todos os eventos sem data determinada para realizar. Só que aí eu digo, peraí, a gente precisa se apegar com os decretos. O que era que o decreto dizia? O decreto dizia que a gente poderia devolver os valores, Sim. trocar por um produto ou serviço do seu negócio, ou o cliente esperar a realização do determinado evento já com data marcada. Só que aí naquele choque da pandemia, quem queria lá saber de realizar mais nada ou participar? Queria o dinheiro de volta. Então, Daiane, esse foi, eu diria que o momento mais difícil que eu passei no segmento do empreendedorismo ligado ao Instituto Jurídico. Por quê? Porque essa edição, como ela já faltava 8 dias para acontecer, eu já tinha pago todo o evento. Foi um investimento muito alto. E o meu lucro eu já tinha usado. Sim. O lucro eu já tinha usado. Já estava na construção da nossa casa. Né, e o Júnior? E aí eu digo, meu Deus, e agora? Com que é que eu vou devolver o dinheiro desse povo? Eu já tinha usado meu lucro. E o caixa que eu tinha, né, que a gente que trabalha com negócio, precisa ter seu caixa. Mas era um caixa que não ia dar para devolver a todo mundo que estava pedindo. Aí o que foi que eu fiz? Eu digo, não, peraí, vamos aliviar a situação. Quem foi pedindo de uma forma muito desesperada, eu não estava com cabeça para explicar o decreto, né? Para dizer que ele poderia trocar por outro produto. A gente já tinha alguns cursos gravados que ele poderia trocar. Enfim, aqueles muito desesperados, eu ia devolvendo. Aqueles que começou a aceitar os cursos gravados que a gente tinha, foi trocando e ficando com uma diferença de crédito. Uhum. E aqueles que eram de boa, disseram, não, a data que for realizado, eu participo. E nisso foi ficando, foi amenizando para a construção, porque a gente, como era que ia seguir com a construção se eu não tinha nem como saber que eu ia realizar mais os eventos? Como? Não sabia nem se eu tinha mais negócio. E aí
A gente para para a nossa obra, continua na casa de aluguel, era uma casa pequena. E aquela questão, quando eu olhava o WhatsApp assim, que tinha mais de 150 mensagens ali por dia, eu ficava até sem querer abrir as mensagens, porque era ou um pedido de devolução, ou era um show lá que não queria esperar o evento acontecer, enfim. Então, veja, moral da história. Eu digo, não. O caminho agora é o online. Só que as pessoas começaram a fazer aquele monte de eventos, né? Foi. Era todo dia era um evento. Live Peraí, se também, as pessoas tudo. estão fazendo, então eu vou fazer também. Só que aí não tinha uma estrutura dessa aqui, de luzes, de microfones, isso aqui para fazer o primeiro evento? De jeito nenhum. O primeiro evento, eu digo, vai nas condições que a gente tem. Estudei 3 meses o sistema de fazer a transmissão com um tripé e um Samsung. Nem tem essa qualidade Inclusive, toda, né? Samsung é o mesmo que tem até hoje. Eu morro de carinho por ele. Um tripé que era do quarto de visita da nossa casa. Isso foi em março, né? Abril, maio, junho. Então, chega essa primeira edição. Daí, e assim, foram mais de 5.000 inscritos. Tipo, um sucesso, eu digo. É aqui o caminho, gente. É E o digital. alcançou bem mais do que estava previsto esse ano. Alcançou, assim, um número de vendas que durante 5 anos, no presencial, Nunca bateu, né, as essas expressões. vendas não teriam chegado. Eu falo em quantidade de pessoas e valores também. Todo um conjunto. Aí eu digo, Júnior, meu esposo, né? É o caminho. Só que nessas condições aqui desse quarto, a gente precisa melhorar. Aí a gente, para deixar mais bonitinho, o que foi que eu fiz? Mandei fazer a logo do Instituto ele é como se fosse numa letra lá, numa gráfica, que eles trabalham com aquela letra. Acho que é PVC, Um né? PVC alto. E aí colocamos na parede atrás. Tem uma amiga minha, a Samara, que a Samara é muito especial, assim. A Samara, ela vinha de Garanhuns, né, para casa, para fazer a parte do cerimonial, para chamar o professor na casa dele, para ficar mais bonitinho, ela chamando Sim. e tal, porque já não tava um negócio profissional. E aí tinha hora que, assim, que o meu gato, né, o outro que eu tinha, saía correndo dentro do quarto, pulando tudo nos fios, enfim, saía do ar, o professor voltava, viu o que aconteceu, enfim, porque ele era muito danado, ele queria estar nesse quarto da transmissão. Mas, enfim, seguimos, e todo mês a gente fazia 2 online. Ana, e de onde E sempre, veio? Sempre batendo, assim, recorde Sempre de batendo recorde de vendas. Então, assim, puxando até esse Para o gancho, posicionamento, né? Isso. Aí é onde realmente começou a dar esse boom no marketing digital. Pronto. E aí, como você já tá há 9 anos, 10 anos, né? 10 anos que ela tá já nesse ramo. Então, como é que você diferencia as pessoas hoje que trabalham realmente nesse ramo do empreendedorismo, de estar nas redes e ter um posicionamento realmente sólido? Certo, entendi. Eu precisei, só para entender e Concluir, ficar sim. claro, Dai, eu precisei começar a estudar de fato o marketing digital. Porque eu precisava seguir no digital com o Instituto. Então, eu fui fazer especialização, eu fui fazer mentorias, eu fui ler livros, eu viajei várias vezes para São Paulo com os maiores mentores, terminei uma pós em marketing, venda, geração de valor, que é do Flávio Augusto, com os maiores nomes. Comecei outra agora pela PUC, já estou no meio do caminho em brand, storytelling. E assim, o posicionamento em si, que as pessoas têm dúvida hoje o que é posicionamento, Fale para as pessoas ali, ó. as pessoas acham que é só vestir uma roupa e fazer um ensaio fotográfico. E não é isso. O posicionamento está ligado a ter o conhecimento, certo? Diferenciado, aquilo que você sustenta. Por exemplo, o que é que te faz ser lembrada em meio aos possíveis concorrentes? Então, é esse, digamos assim, é esse resultado
que você mostra e que você faz. Porque hoje não é só você saber, você precisa mostrar que você sabe. Não é só você ser bom, você precisa mostrar que você é bom. Então, por exemplo, Daiane é uma psicóloga focada no segmento de recrutamento. Sim. Quando a empresa for pensar em fazer uma seleção com seus funcionários, quem é que ela vai lembrar? De Daiane. Por que ela vai lembrar de Daiane? Pelo posicionamento que ela mostra na sua rede social, que é o domínio do assunto dentro do nicho dela. Então não adianta você ter um Instagram todo organizado, com a paleta de cores toda organizada, e você não é boa no que faz. E você não está mostrando isso também para as pessoas. Ana, mas como que tu começou a focar e mostrar esse posicionamento? Até então, Dai, eu sustentei durante 10 anos Sim. que o direito, a perícia e a psicologia jurídica caminham juntas. Eu sustentei isso por 10 anos. Em momento nenhum de nenhuma adversidade, eu esmoreci. E essa que é a diferença Veja, também, né? Quando a gente bota o posicionamento, é entender que bota vai o ter pessoas que não vão posicionamento. acreditar, mas se é o seu posicionamento, você tem que seguir nisso, né? E também você mostrar que você é boa naquilo que você faz. Então, veja, em 10 anos, a gente mostra que os nossos eventos são os escolhidos quando se fala dessas 3 áreas juntas. Quando a pessoa pensar em psicologia jurídica e direito, eles vão lembrar do Instituto. Ele já sabe de que se trata. Então, até então, Daiane, era a marca do Instituto Fortalecida. E a Ana Paula, ela era apenas a pessoa que estava por trás da marca. Só que aí, a marca já fortalecida, aí eu pensei, peraí, as pessoas precisam saber e ver que é a Ana Paula que realiza isso aqui. Entendeu? Então, foi quando eu comecei na minha rede social, mostrar mais o que eu fazia. Até porque eu sempre digo, quem tem que falar do seu negócio é você. Você é a pessoa que mais entende do seu negócio. Né? Se eu sou dona de uma borracharia, se eu sou dona de uma farmácia, no mínimo eu tenho que saber ali sobre os tipos de medicamentos, para que serve, né? Ou coisa do tipo. Se eu sou uma médica, uma psicóloga, uma enfermeira, eu tenho um domínio, no mínimo, daquilo que eu entrego. Então, eu comecei já, depois da especialização, a mostrar de uma forma mais clara que eu era a pessoa que estava por trás de toda aquela realização. Então, mostrando que esse era o nosso diferencial. Tá? Então, esse posicionamento sólido que eu construí e venho construindo ao longo do tempo é mostrando o quanto que o empreendedorismo educacional no segmento jurídico ele tem sido entregue com maestria. Sim. Há 10 anos. Porque uma coisa que você precisa frisar, Nay, é a constância. É a constância e ser claro no que faz. As pessoas, elas não estão sendo claras no que faz. E já puxando isso para quem está construindo aí, né, esse posicionamento, é importante que a Ana fale sobre a questão de definir o seu nicho, definir o seu público, a sua missão, a sua persona. Então, Ana, explica um pouquinho aí. Pronto. Veja só, você precisa ser claro no que faz. De que forma? Definindo o seu nicho, definindo sua persona. Quem que é a sua persona? É o seu possível cliente. Se eu sou nutricionista, eu preciso falar para ou nutricionistas ou pessoas que querem o meu serviço enquanto nutricionista. Certo? Então, primeiro, você precisa definir para quem você quer falar. E nessa sua fala, você vai mostrar 3 pilares na sua produção de conteúdo diária, que é a dor, que aquele possível cliente vai te procurar, né? Por exemplo, qual é a dor que tem, se eu vou falar da nutrição, um exemplo? A pessoa que está gordo, precisando perder peso e não consegue.
Então, se eu falo algo ligado a esse assunto, aquela pessoa que está passando por isso, ela, opa, Aqui ela é pra mim. aqui é para mim. Então, é aí onde eu falo, um dos pilares, né, nessa produção de conteúdo aí dentro do seu posicionamento na área, é mostrar a dor, o desejo, né? Se eu sou uma pessoa que estou, digamos assim, uma esteticista, se eu mostro o antes e o depois de um rosto todo feio e o depois todo harmonizado, todo bonitão, se eu tô querendo fazer uma harmonização, eu vou ter desejo naquele resultado que eu vi daquela profissional. Vocês não têm vontade quando Sim, vê? Dá sim, vontade da gente passar a faca em tudo quando vê aqueles Dá aquela Instagram. confiança, né? Poxa, Dá aquela fica como eu queria. confiança. Sim. Aquela confiança. E a curiosidade, né? Tem pessoas que nem é da área, nem quer ser teu cliente. Mas ela achou, Tá ela passando por ali, tá né? passando por ali, ela Gosta de gostou acompanhar. tanto daquele assunto que ela fica. Uhum. Então, assim, o importante é você definir para quem você quer falar, tá? E assim, as pessoas ainda que não estão no digital, tudo bem. Escolher o Instagram só como hobby, beleza. Beleza, tudo bem, é uma escolha de cada um. Mas se você escolher o Instagram para se posicionar no digital, seja claro no que faz. Tem pessoas que têm 3 atividades. Eu vou dar um exemplo até de mim mesma. Eu sou diretora hoje de um polo, né, educacional, lá no interior. Aí vem servidora pública, aí vem o Instituto Jurídico, aí vem o Conecta Mulher. Mas vamos lá. O Instituto Jurídico, a Unip e o Conecta está dentro de quê? Da educação. Da educação empreendedora. Para que eu vou falar de serviço público? Sim. Para que eu vou falar, né? Enfim, Não necessariamente. Não precisa ser necessariamente não vou falar daquilo que eu não quero atrair um possível cliente. Eu vou atrair um cliente do serviço público? Não. Então, eu falo dentro do empreendedorismo feminino, né? E educacional, porque envolve os 3. Uhum. Mas, como eu sou da área do direito, eu foco muito, né, na importância dos profissionais hoje ter esse posicionamento. Ter né? esse posicionamento, né? Dentro do jurídico. Que, inclusive, eu estou também lançando em breve a minha marca, novidade. Inclusive, deixa até o teu Instagram aí para as pessoas. A gente vai deixar, né, na descrição do vídeo. Mas, assim, você pode falar abertamente Dantas, também. Com 2D. Bem fácil. Do Instituto. E aí, Dai, o que foi que aconteceu? Como o meu foco principal, só para as pessoas até entender que uma coisa vai puxando outra. É isso que eu ia dizer, é importante conhecer a história justamente para entender a constância, entender o não desistir, né? O não desistir e assim. E até onde você chegou devido a tudo isso, né? E assim, justamente, o que foi que eu fiz? Como eu me especializei, estudei muito a questão do marketing, vendas, brand, posicionamento, enfim, para aplicar no Instituto Jurídico. E as pessoas acabaram vendo isso em mim, porque eu comecei a mostrar isso, inclusive nos meus palcos. Que eu só subia nos palcos para agradecer a todos, sejam bem-vindos, muito obrigada, enfim, descia. Eu queria que os eventos saíssem bonitos e realizados, mas eu, Ana Paula, não subia nos meus palcos para palestrar. Então, eu comecei a subir e palestrar em 2023, no foco já do posicionamento no marketing jurídico. E com isso, foram surgindo convites. Esse ano mesmo eu estou com 9 eventos. Agora em maio eu tenho 3. Balneário Camboriú, dentro para palestrar para advogados, sobre marketing e vendas, ou marketing e posicionamento para advogados. Fortaleza também, no painel de marketing jurídico, que é um evento gigante do meu amigo Alan. E o nosso, né, do Instituto, que é aqui em Maceió. Sim. Então, assim, fora outros, até novembro, assim, as pessoas foram vendo que eu comecei a ser clara dentro do posicionamento enquanto empreendedora. Só que aí eu decidi, peraí, se eu sou do segmento jurídico,
E eu tenho hoje um banco de dados de mais de 100 mil pessoas que já passaram por nós e passam, né? Entre eles advogados e estudantes do direito. Eu quero criar agora a minha marca. Ana Paula Mentora. Aí mentora de quê? Eu não sei se vocês vêem no Instagram das pessoas. Maria José Mentora. Vocês não vê? Uhum. Só o nome Mentora. Aí mentora de quê, criatura? Já fica confuso por aí. Aí eu pensei, peraí. Ou eu vou focar na mentoria para mulheres empreendedoras, porque aí pegava o nicho do Conecta, mas pelo Conecta ser ainda novo, né? Mesmo já com sucesso aí na sua segunda edição, mas é um público que ainda está nascendo. Eu digo, não, eu vou focar em mentora de negócio jurídico, porque aí eu vou pegar um público que eu tenho há 10 anos. Fica bem mais nichado, né? Fica bem mais nichado. Então, a dica que eu deixo aqui, nicha. Não seja generalista, porque vai dificultar as pessoas. Vai dificultar o teu possível cliente aparecer, que ele vai ficar confuso, e vai dificultar também você passar Essa imagem, essa né? imagem generalista. É tanto que a minha marca tá pronta, ficou linda, eu já mostrei a vocês. Linda, vi, linda. Tá linda mesmo. Mas ela precisa de um momento até para fazer aquele videozinho de apresentação, enfim, tô esperando essa semana dar uma para fazer. Então eu nichei. Sim. Então essa é a dica que eu deixo para as pessoas, sejam claras no que fazem e nicha em um segmento. Pode até ser 2 segmentos se tiver dentro do mesmo assunto. Por exemplo, educação física e nutrição, caminham juntas. Então, se eu sou nutricionista e eu sou educadora física, eu posso falar dos 2 assuntos. Por quê? Porque eu estou falando para um único cliente. Muito bom. Nós separamos algumas perguntas, né, que são mais diretas, assim. Você meio que já trouxe todo o contexto que a gente tinha elaborado, assim, para realmente perguntar. Foi muito objetiva. Mas aí a gente vai fazer algumas perguntas que são mais diretas, digamos assim, para você falar realmente para quem está interessado em se posicionar no marketing digital atualmente. Certo. Então, solta aí as bombas, Mayara. Vou começar com essa, que eu acho que tem tudo a ver também com essa questão. E um ponto importante, né? A diferença entre o profissional e o pessoal. Equilibrar isso, a questão da autenticidade, da humanização. Certo. As pessoas, elas não precisam deixar de ser elas. Manter a sua essência. Histórias é o que conecta. Então, dá para ela seguir com um único Instagram. Tá? O pessoal e o profissional. E humanizar, sim. Eu até brinco, meio nas palestras, meio que separa um pouco. Você fala 50% de conteúdo técnico, 30%, né, mais dos bastidores e 20% para a tua vida pessoal. Até porque pessoas se conectam com pessoas. Mas se você só fala do teu pessoal, onde é que vai ficar o técnico? Então, único Instagram, né? E aquela pessoa que diz, vou ter o meu pessoal para ser minha vida no dia a dia. Minhas viagens, minhas praias, meus biquínis, enfim. E o pessoal lá, toda... Então, ela está repassando aí 2 imagens. Porque primeiro a pessoa, ela compra de você. Ela se agrada de você para poder ela comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. Então, humanizar. Mostrar sempre você... né? Numa porcentagem até de vida pessoal de uns 20% dentro do Instagram. Até porque tem essa questão, né? De eu trazer as coisas do meu dia a dia como experiência pra usar também a questão do meu favor, né? Para as pessoas entenderem que eu sou aquilo que é justamente a essência. Não precisa mudar quem você é. E assim, relacionado à dificuldade, né? O que você daria de conselho para as pessoas que ainda têm essa dificuldade de ter essa iniciativa? Eu sei que você falou muito que estudou bastante isso também. No meu caso eu estudei, importante. Mas tem pessoas que não querem estudar. Então, né? Assim, que dica, né, exatamente você daria para realmente quem tá tendo... Quem quer ter a iniciativa, mas tem muita dificuldade? Olha só, para as pessoas que estão começando hoje, eu diria a elas que comece com as condições que tem. Até porque, assim, não é um celular
que vai fazer você perder um posicionamento aí no digital. Não precisa você ter o melhor celular, né? As condições do celular que tu tem. O conhecimento que você tem, começa a colocar para frente, a soltar tudo que você sabe. E assim, estudar é necessário. Porque o marketing, por exemplo, ele não é não existe leis dentro do marketing, mas assim, tem as regras diárias que quanto mais você vai adequando, mas vai te ajudando, né, dentro da sua rede social. E começar nichando. Começa com o conhecimento que tu tem, de uma forma clara, objetiva, nichando e soltando. Seja através de vídeos. Tenho vergonha de colocar a cara no celular para passar, para falar um vídeo, minha voz é feia, minha cara é feia, vai assim mesmo. Eu tenho um sotaque misturado com Pernambuco e Ceará, que o pessoal diz. E comecei. É aquele negócio, né? No começo é tudo realmente do jeito que a gente tiver. É do jeito que a gente tiver. Primeiro você começa, primeiro você começa, depois você melhora. E até a questão, assim, pra quem não tem muita questão do dinheiro, do investimento, existe muito lugar hoje que você consegue a questão gratuita, né? Sim. Até usar as próprias inteligências artificiais a Sim, seu favor. hoje, Sim. meu Deus do céu. Então, não Aplicativos necessariamente. gratuitos, né? Onde você vai colocar a legenda, onde você vai editar. Porque a gente vê muito com isso na cabeça do perfeccionismo. Não, já vou começar grande, começar bonito. Já quero né? começar, Investindo, né? né? Já E é um quero processo. começar Até porque perfeito. a Ana tá aqui de prova que são 10 anos São nessa 10 estrada. anos, 10 anos e caindo, assim, levantando. Caindo, né? levantando, vem as dificuldades e assim, sem nunca desistir. Que é o mais Porque eu importante. passei por várias dificuldades. A primeira foi a de começar, como eu citei aqui. Foi luta para realizar o primeiro, porque eu só tinha 20 pessoas faltando 8 dias. E assim, o que foi mais interessante foi que eu lancei e ninguém tinha lançado nunca esse tipo de evento. Quando eu lancei, surgiram 3 com um nome parecido, no mesmo mês. Então, assim, uma dica que eu também deixo é: seu concorrente é você mesma. As pessoas vão sempre escolher o seu serviço ou o seu produto se você tiver um diferencial. Não precisa se preocupar com 1001 psicólogo que tem aí, com 1001 nutricionista, dermatologista, advogado. Se você tiver um pouquinho de diferencial na sua entrega, você vai ser o escolhido pelo seu possível cliente. Perfeito. Muito bom. E é isso. Nós finalizamos aqui com essa Infelizmente. maravilhosa. Quem sabe a gente, né, tem outro episódio falando um pouquinho Falando mais. São Muito muitos anos, assunto. muitos anos de experiência, muito assunto para falar. Mas assim, sigam a Ana Paula, sigam o Instituto. Quem for aqui de Maceió, participa do evento lá. Isso. Dia 16, 17 De maio, no teatro, inclusive, já estamos com quase 1000 inscritos. Um As evento vagas lindo, estão. onde a gente reúne aí essas áreas lindas, que é a perícia criminal, o direito e a psicologia, mostrando que os 3 caminham juntos. E uma coisa que eu queria dizer aqui, Day, é o seguinte: na vida você se destaca por 2 coisas: pelo que você sabe fazer e por quem você conhece. E sabe onde você conhece pessoas ligadas à tua área? Em eventos. Network. Network. Então Exatamente. fica aqui a dica e o convite. Frequentem eventos dentro do nicho de vocês e coloca a tua habilidade para frente. Porque todo mundo tem uma habilidade. Da minha eu já sei que é o empreendedorismo educacional e agora é só seguir. Todo mundo tem um Todo posicionamento. mundo tem né? uma habilidade, então é só se posicionar e seguir. Perfeito. Perfeito. Ana, a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço o Tenho convite certeza de que vocês. assim, a sua história não inspira só a gente, como inspira todo mundo que é dessa Muitas área, né? pessoas. E entender que o resultado ele não vem da noite pro dia. Existe Não uma vem. constância, uma frequência, constância, né? uma constância. Não é só sobre números, mas é muito mais sobre o propósito. Não é sim, uma coisa que é importante, não é sobre dinheiro. O dinheiro ele precisa sim, a gente precisa. Mas o dinheiro ele vai surgindo de uma forma bem natural, com base naquilo que tu vai fazendo. É importante você definir também a sua missão,
Sim. As pessoas dizem que quando eu falo nos eventos do Instituto, meus olhos brilham. Porque, assim, existe uma história por trás, um amor naquilo que eu faço, que eu amo. Com toda dificuldade, porque não é simples. Não é porque hoje temos 10 anos que é simples, não é? Sim. Você sabe disso. Mas a gente precisa, assim, acreditar e ter uma missão. Eu vou seguir com aquilo, porque é isso que eu quero seguir, é isso que eu acredito. E no final E no final sempre dá certo. Mas é isso. Obrigada para quem ficou até aqui com a gente. Aguardem o próximo episódio. Obrigada. Acompanhe a gente nas redes sociais também, porque a gente tá postando muito conteúdo, outros quadros além do podcast também, né? Então, até se você também tem alguma coisa pra dizer, eu quero esse tema, eu quero esse convidado, deixa lá que a gente vai dar um jeito de te atender. Então, até a próxima e fiquem com esse episódio maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.